Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui caminhando nesse lugar um pouquinho diferente para contar a nossa história de hoje, que é uma tragédia familiar. Exatamente, uma grande tragédia familiar. E o nosso personagem de hoje é Eli. Não ele. Não ele. Eli. A história de hoje você vai encontrar na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 22 ao 34. Então pega a sua Bíblia aí e bora acompanhar a história de hoje. Eli foi o sumo sacerdote no tempo da juventude do profeta Samuel. Além de ser sacerdote, ele também serviu como juiz de Israel por 40 anos. A história de Eli na Bíblia ficou marcada não somente pelo seu contato com Samuel, mas principalmente pela rebeldia de seus filhos. Eli ministrava no tabernáculo que ficava em Siló. Ele aparece na história bíblica no episódio em que Ana, esposa de Eucana, orou a Deus pedindo por um filho, Samuel. Você lembra dessa história? Mais tarde, foi o próprio Eli quem instruiu Samuel quando ele ouviu a voz de Deus lhe chamando. Naquele tempo, Eli já era um homem bem idoso. Mas o grande problema de Eli foram seus filhos. Ele era pai de 2 homens que não acreditavam em Deus, Hofni e Finéias. Como Eli já era um homem muito velho, seus filhos passaram a ter cada vez mais o controle no serviço do tabernáculo, mas os filhos de Eli não tinham nenhum respeito a Deus e às leis, nem pelo seu próprio pai. Os filhos de Eli começaram a desrespeitar as regras sobre as ofertas e sacrifícios ao Senhor. Eli até tentou avisar os seus filhos a respeito do grande pecado que eles estavam cometendo, mas o pecado já tinha dominado o coração dos seus filhos e Deus já estava muito triste com eles. E o juízo de Deus chegou sobre a casa de Eli, pois ele não teve controle sobre a sua própria família. Eli não praticou os pecados junto com seus filhos, mas ele foi omisso. O erro fatal do sacerdote Eli foi honrar mais os seus filhos do que a Deus. Deus enviou um profeta à casa de Eli, que anunciou o julgamento de Deus sobre sua família. O profeta avisou que a família de Eli não seriam mais contados como sacerdotes na casa de Deus. E essa mensagem também foi confirmada pelo jovem profeta Samuel. Deus também avisou a Eli que seus filhos morreriam no mesmo dia e que ele seria o último homem idoso da sua casa. Todos os homens haveriam de morrer quando ainda eram jovens. E como Deus tinha avisado, Eli e seus filhos morreram de uma forma muito trágica. Tudo aconteceu quando os israelitas estavam em uma guerra contra os filisteus, e os filhos de Eli levaram a arca do Senhor para a batalha para dar sorte e fazer com que eles vencessem a batalha. Mas o exército de Israel foi duramente derrotado, e os filhos de Eli que estavam segurando a arca do Senhor foram mortos, e a arca do Senhor foi levada pelo exército inimigo. A história conta lá na Bíblia que Eli estava sentado em uma cadeira e estava muito preocupado com a arca do Senhor. Então um mensageiro da tribo de Benjamim foi até ele e lhe deu a notícia trágica sobre os seus filhos, sobre o que tinha acontecido com a arca do Senhor. A Bíblia também conta que quando Eli recebeu a notícia sobre a perda da arca, ele caiu da cadeira e morreu. Ironicamente, Eli demonstrou mais preocupação com a arca do Senhor do que com a morte dos seus filhos. Certamente ele ficou marcado na Bíblia de uma forma negativa, mas sua conduta nos ensina
principalmente acerca do perigo de não cuidarmos da obra do Senhor com amor e obediência. Em outras palavras, sua vida é um testemunho de como devemos sempre priorizar e honrar a Deus e não sermos omissos ao pecado. E galerinha, gostaram da história de hoje? Uma verdadeira tragédia familiar, né? A história de Eli, realmente uma tragédia. Só que até nas tragédias nós podemos aprender algo importante. Eli, com a sua história de vida, nos deixou um testemunho de como a gente deve levar as coisas de Deus sempre com honra e obediência. E Deus sempre vai abençoar a gente, ok? Espero que vocês tenham gostado e essa é a nossa última aula online, porque aqui na AD New Life Kids nós vamos voltar com os nossos cultos presenciais. Então, um beijo para vocês, espero a galera da AD New Life Kids no próximo culto e quero agradecer primeiro a Deus, em primeiro lugar, e a minha equipe de produção e edição de vídeo, a Beatriz, e o meu ator preferido e único ator suficiente, Benjamin. Beijos, meus filhos amados que me ajudaram nesses últimos meses a fazer. Vem aqui, filho. A fazer os vídeos, né? Me ajudaram muito, foi muito legal brincar de fazer vídeo pro YouTube. Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Tchau.